Oi, pessoal. Hoje a ideia é falar sobre mumificação. Mumificação no Egito Antigo. A mumificação é uma coisa que tem chamado muita atenção, né? O, o cinema tem valorizado com filmes falando sobre múmia, literatura e tal. A nossa intenção aqui é, do ponto de vista histórico, entender as razões da mumificação, relacionando a mumificação com a questão da religiosidade, que é esse o ponto importante, a religiosidade da civilização egípcia. Tá? A nossa intenção aqui é falar sobre o processo de mumificação. Existem vários documentários que aprofundam a questão da mumificação. Nós não temos a intenção de abordar a mumificação do ponto de vista de aprofundar as razões e a forma como ela era feita. A nossa preocupação é relacionar a mumificação com a questão da religiosidade. Porém, precisamos começar comentando sobre o processo de mumificação. O processo de mumificação ele se dá através da limpeza do corpo, né? Era feita uma limpeza e aí há uma extração do lado esquerdo, um corte do lado esquerdo, e aí os órgãos eles eram retirados. Esses órgãos, como o intestino, o pulmão, o fígado, eram retirados e conservados em potes ou vasos, né? Rituais. O coração ele era deixado dentro do corpo, e isso tem a ver com a questão que depois a gente vai mostrar da religiosidade, dada a importância do coração para eles. O cérebro, ele era removido pelo nariz. E eles na época não conseguiam entender a importância do cérebro. E depois de removido, era colocado uma resina no lugar do cérebro. Feito isso, o corpo era submetido ou mergulhado em natrão. É uma solução que é um elemento que desidratava o corpo. O corpo é mergulhado em natrão por cerca de 40 dias para que a água do corpo fosse retirada, né? Feito isso, depois de 40 dias em que parte líquida era extraída através desse processo do natrão, o corpo começava a ser enrolado em linho. Ele era envolto em camadas de linho e eram colocados nessas camadas amuletos para proteger a pessoa, né, na sua viagem para o além. E um sacerdote com uma máscara do deus Anubis, né, que é um deus que tem a cabeça, o corpo de humano e a cabeça de chacal, fazia orações enquanto o corpo era enrolado. Por fim, o corpo era colocado em um sarcófago, né, que tinha mais ou menos o tamanho, o formato da pessoa que seria enterrada, e aí esse sarcófago era levado para ser enterrado. Esse processo de mumificação está ligado com a questão da religiosidade, porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. E eles achavam que, para que o espírito sobrevivesse, era necessário a conservação do corpo. Daí a necessidade de conservar o corpo para que o espírito pudesse sobreviver. Para entender a ligação desse processo de mumificação com a questão da religiosidade, a gente tem que lembrar do mito de Osíris.
Osíris é um dos deuses egípcios, um deus ligado à ideia de que todos, depois de mortos, seriam submetidos ao seu tribunal, e o mito de Osíris descrevia como acontecia o processo de julgamento da pessoa depois de morta. Como mostra a figura, o tribunal de Osíris era o tribunal em que julgaria a pessoa depois de morta. A pessoa era conduzida pelo deus Anubis, né, o deus com cabeça de chacal, para ser julgado no tribunal de Osíris. Osíris estava lá presidindo o tribunal, sentado no seu trono. O coração dessa pessoa era pesado por Anubis, e se o coração fosse mais pesado do que a pena da justiça, a pessoa seria condenada a ser devorada por essa criatura, Amit, o monstro devorador dos mortos, que era representado na época como sendo um monstro com cabeça de jacaré, um corpo de leão e um traseiro de hipopótamo. Era esse monstro chamado Amit, que devorava aqueles que não tinham uma conduta ética em vida. Se a pessoa, o coração se equilibrasse, demonstrando que a pessoa teve uma vida ética e que foi uma pessoa boa em vida, essa pessoa ganharia o direito de sobreviver pela vida eterna. Essa imagem demonstra como é que os egípcios acreditavam que seria o julgamento. Esse julgamento do Tribunal de Osíris demonstra para a gente que a religião egípcia ela é uma religião de caráter ético, em que a pessoa tinha que ter uma conduta durante a vida para poder ganhar a vida eterna. É muito interessante esse aspecto da religiosidade egípcia que a gente gostaria de enfatizar. Daí o porquê a ênfase nessa questão da mumificação. A mumificação ela tem um caráter de ligação com a religião. E a religião é um elemento importantíssimo no Egito Antigo. Ela perpassa por todos os elementos da vida da civilização egípcia. A religião tem ligação com a arte, a religião tem ligação com a literatura, a religião tem ligação com a legitimidade do poder do governante. Legitimava o poder do governante, fazendo as pessoas acreditarem que o faraó era um deus. Daí o porquê costumamos dizer que no Egito, que o Egito era uma monarquia teocrática. Okay? Então, a ideia é essa, mostrar a importância da religiosidade para a civilização egípcia, pegando um dos elementos que é a mumificação. Ok?